Olá, boa noite a todas e todos. Começando mais uma série de lives, né, do PSTU Maringá. Essa terceira live, né, que a gente está fazendo aqui nesse período, né, já discutimos a questão do ensino remoto emergencial, discutimos a questão da LGBTfobia e hoje vamos discutir, né, prestes as eleições aí acontecer, né, no próximo dia 15, vamos discutir a questão dos conselhos populares, né, a partir de uma experiência que aconteceu aqui no Brasil, né, em 1988. E para isso, né, a gente convidamos, né, o Bernardo. Né, o Bernardo ele é militante do PSTU, né, ele é colaborador do Opinião Socialista, né, faz parte da direção nacional do PSTU Brasil. E ele teve a oportunidade, né, de participar dessa experiência do Conselho Popular e hoje vai dividir um pouco com a gente. Só antes de passar, eu gostaria de ir para o Bernardo e apresentar ele mesmo. Eu gostaria de convidar vocês, né, para conhecer, né, nossas redes sociais. A gente tem o Facebook, que é o Facebook, o PSTU.Maringá, o Instagram e o Twitter, né, que são o @PSTU Maringá. E também temos esse número de telefone, que é o WhatsApp do PSTU aqui na cidade. Para quem quiser continuar, né, depois do debate com a gente, é bastante importante que adicione, né, mande mensagem, né, que a gente entra em contato e manter esse canal de discussão. Né, a gente envia os nossos jornais, né, por esse número, né, enviamos as notícias do partido. E antes de passar, né, para o Bernardo, eu achei importante colocar um pouco como que vai funcionar aqui hoje. A ideia, né, o Bernardo vai fazer uma abertura contando um pouco dessa experiência, né, que foi em Timóteo, Minas Gerais, né, em 88, quando a gente elegeu uma prefeitura na Convergencialista. E vocês podem fazer perguntas, né, no chat durante a apresentação dele, que depois a gente vai fazer alguns blocos, né, de 3 minutos, e nesses blocos passar as perguntas para o Bernardo tá respondendo a partir de toda a experiência acumulada aí nesse período e especificamente, né, nessa experiência viva que foi Timóteo na década de 80. Só para, né, o Bernardo, como eu já falei, né, Bernardo Cerdeira, ele é da direção nacional do partido, né, do PSTU Brasil. Ele é colaborador do Opinião Socialista e foi assessor de imprensa, né, assessor de comunicação na época da prefeitura em Timóteo. Vou passar a palavra para o Bernardo e aí a gente pode começar, Bernardo, a apresentação. Só jogar aqui você na tela. Ok. Boa noite, Phil. Boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Boa noite para o pessoal de Maringá. É um prazer muito grande estar aí com vocês. E, em primeiro lugar, parabéns por estar fazendo essas iniciativas de lives e de discussão do nosso programa. Tá? Estou contente de estar aí com vocês. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão dos conselhos populares. Eu vou falar um pouco sobre a experiência de Timóteo, talvez descrever para vocês, mas eu vou entremear essa experiência com algumas conclusões gerais sobre o problema de conselhos populares. Primeiro, dizer o seguinte: os conselhos populares é uma proposta de auto-organização dos trabalhadores e dos setores populares. Tá? Ou seja, parte do princípio que os trabalhadores e os setores populares podem se organizar por eles mesmos, decidir quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, tá? E se organizar para lutar por elas e para resolver essas demandas. Essa é a ideia básica. Ela pode ser aplicada em uma maneira muito ampla, numa cidade, num país até, né? E a história do movimento operário, do movimento socialista mundial, mostram que isso já existiu. Na verdade, começou no século XIX, com a experiência da Comuna de Paris, né? Que foi exatamente isso, uma experiência de auto-organização dos trabalhadores para assumir o poder quando
a burguesia e o exército francês se retiraram da cidade de Paris, fugiram das tropas prussianas que naquele momento estavam em guerra com a França, né? A burguesia fugiu e os operários assumiram o poder na cidade de Paris. Na verdade, já tinha existido uma experiência antes na cidade de Lyon, também na França, né? Algumas décadas antes, e essa foi a segunda, mas essa foi a experiência mais avançada, né? Nessa experiência, na verdade, o Estado capitalista e burguês foi eliminado, o executivo, o judiciário e todos os organismos, e a Comuna de Paris assumiu realmente todo o poder. Foi uma experiência muito avançada na cidade de Paris, que foi sufocada pelas próprias tropas francesas que voltaram e mataram 40 mil operários. Depois, na Rússia, em 1905 e 1917, surgiu a experiência dos soviets, que soviets é a palavra russa para conselhos, eram conselhos de representantes operários, surgiram com uma greve geral em 1905, mas depois se generalizaram, né? Tomaram decisões políticas e, em 1917, começaram a assumir tarefas do Estado e, finalmente, tomaram o poder dirigidos pelo Partido Bolchevique. E instauraram um tipo que a gente chama de democracia soviética. Depois dessa experiência dos soviets, houve inúmeras experiências de todo tipo no mundo inteiro durante os últimos 100 anos. Tá? Comissões de fábrica, por exemplo, que muitas vezes organizaram ocupações de fábricas generalizadas em uma cidade, como, por exemplo, Turim, na Itália, em 1920. Depois, houve experiências no Chile, na época do governo da Unidade Popular, que essa experiência foi a dos cordões vermelhos, experiências de todo tipo, em ocupações de terra, ocupações de terreno. Então, essa ideia da auto-organização também pode se dar numa situação mais específica, mais, digamos assim, molecular, como pode ser uma ocupação de terreno, né? O importante é que ela desenvolva essas formas de auto-organização. O segundo critério é para que se organizar. Tem que existir um motivo fundamental, baseado na luta de classes, para que se organize qualquer tipo de organização conselhista. Em geral, é a organização das lutas pelas necessidades da classe. Se você está numa ocupação e as pessoas lutam por moradia, essa ocupação vai exigir uma forma de organização. No caso de Timóteo, nós, que éramos da Convergência Socialista, ganhamos as eleições de 88, né? E em 89, quando tomamos posse, nós implementamos uma proposta de Conselho Popular. Essa proposta de Conselho Popular foi, em primeiro lugar, divulgada em toda a população por meio de uma cartilha. Depois eu vou mostrar para vocês essa cartilha. Se o Fio puder colocar aí na tela, seria bom, que ela está disponível no site do partido, né? Mas, a partir dessa cartilha, a gente difundiu a ideia e depois nós fomos até todas as comunidades que existiam. Timóteo era uma cidade de 60 mil habitantes, tinha 32 bairros. Nós fomos a todos eles fazendo reuniões e assembleias, colocando a ideia do Conselho Popular. Essas reuniões eram feitas no próprio bairro, eram feitas, às vezes, reuniões com 100 pessoas, 150, reuniões que eram feitas em salões de festa, eram feitas em igrejas, eram feitas, às vezes, na garagem uma grande garagem de algum morador. E em todos os lugares nós fizemos reuniões. Fizemos reuniões nos sindicatos também, metalúrgicos, comerciários, professores, funcionários de prefeitura. Em todos os lugares fizemos assembleias, também em associações culturais, em diretórios estudantis que tinham na cidade. Então, participaram todos os setores da cidade.
É uma cidade que na época tinha uns 30 mil eleitores, mais ou menos, e mais de 3.500 pessoas participaram das assembleias, que essa é um índice muito bom, porque o fundamental de qualquer forma de organização desse tipo, de um conselho popular, é que existe uma participação direta das pessoas, tá? Logicamente, não participa toda a população adulta, participa o que a gente chama a vanguarda, o pessoal mais avançado, que tem mais consciência da necessidade desse tipo de organização. Mas foi um número muito bom. Se elegeram representantes na proporção de 1 cada 10, e então foi feito um congresso popular com cerca de 300 funcionamento, com uma reunião plenária com todos os representantes a cada 15 dias e com uma coordenação do Conselho Popular. E também com comissões de trabalho, tá? Por setores. Então, tinha comissão de educação, comissão de transporte, comissão do problema de moradia e etc. Tá? Várias comissões de trabalho que depois de se reunir, traçar um plano de trabalho, colocar prioridades, levavam os problemas para o plenário do Conselho. Tá? Em que o Conselho participou? Tá? O Conselho participou de várias lutas, porque esse era o objetivo. Tá? Uma das demandas muito importantes era o problema do transporte, por exemplo. Por quê? Naquele momento existia uma inflação descontrolada. Para o pessoal de hoje, o pessoal que nem era nascido naquela época, ou que era criança, é difícil entender, mas na época do governo Sarney, a inflação chegou a 80% ao mês. Não estou falando de uma inflação, hoje em dia está uma inflação de 2%, 3% ao ano. Naquela época era 80% ao mês, era uma hiperinflação. Tá? E, obviamente, todos os preços eram reajustados e o problema do preço da passagem influía tremendamente na população mais pobre, né? Na população trabalhadora. Então, um dos temas do Conselho, uma grande luta que a gente desenvolveu, foi pelo congelamento da tarifa de transporte. E isso, a Prefeitura encampou essa reivindicação do Conselho, pressionou a concessionária de transporte, que era uma empresa, Águia Branca, e durante os meses em que o Conselho funcionou, ficou congelada a tarifa de transporte. Então foi uma luta vitoriosa nesse sentido. Mas o Conselho não se engajava só em lutas específicas como essa. Também participava de lutas políticas e de mobilizações de determinado setor. Por exemplo, luta política. Em Timóteo é uma cidade em que uma empresa naquela época era estatal, era uma siderúrgica chamada Acesita, era a principal empresa da cidade. Naquela época tinha 7.000 funcionários metalúrgicos. Né? E essa empresa estava na mira do governo Sarney para ser privatizada. Então, o Conselho Popular e a Prefeitura se uniram para convocar uma luta de toda a população em defesa da Acesita estatal. Foram feitos atos, chamaram-se deputados e etc. E essa luta funcionou durante o período de vigência do Conselho e a privatização foi adiada, não se deu naquela época, se deu anos depois, né? Se eu não me engano, uns 10 anos depois, já no segundo governo do Fernando Henrique, se não me engano, se não me falha a memória. Mas naquele período a gente conseguiu evitar isso, essa privatização. Outra luta importante foi o apoio do Conselho e da administração às greves que se deram no período. Houve uma greve muito importante da Acesita, que durou mais de 2 semanas. Houve greve de transportes, houve uma greve geral durante esse período e tanto o Conselho Popular quanto a Prefeitura apoiaram essas mobilizações dos trabalhadores.
Ou seja, não era só um conselho para apoiar, decidir, intervir em lutas específicas, né? ou lutas, reivindicações mínimas, né? Também apoiava a mobilização e a organização dos trabalhadores em diversos setores. Então, vocês podem ver que a prefeitura, desde o princípio, a administração nossa, encabeçada pela Convergência Socialista, se comprometeu a respeitar e implementar as decisões do Conselho. Por quê? O Conselho tinha um poder deliberativo, segundo a nossa concepção. Então, o que o Conselho decidia valia como se fosse uma lei para a administração, né? Bom, outra coisa, essa participação popular com caráter deliberativo tinha que se basear num outro critério fundamental para qualquer tipo de organização conselhista, que é a democracia, uma democracia de trabalhadores, uma democracia real, né? Não uma democracia de simplesmente depositar o voto na urna e esperar que o seu representante, por exemplo, um vereador, decida por você, mas uma democracia direta e participativa. Como se dava isso, né? Como eu expliquei, os representantes do Conselho eram eleitos pela base em assembleias, né? Eles deveriam voltar para comunicar e discutir com a base as decisões do próprio Conselho, transmitia as discussões e transmitia as decisões do Conselho. E, por outro lado, eles, se não estivessem representando de forma adequada os interesses daquele bairro, daquele sindicato, o conselheiro podia ser substituído a qualquer momento. Isso é um outro preceito, que é do mandato ser revogável a qualquer momento, por uma outra assembleia de base, que pode substituir aquele conselheiro que não estiver desempenhando as suas funções. Outro elemento fundamental: o mandato não incluía nenhum tipo de remuneração. A pessoa continuava tendo o mesmo salário que tinha como trabalhador. Podia ser um professor, um metalúrgico, um funcionário municipal, continuava com o mesmo salário. O máximo que podia acontecer era a prefeitura solicitar a dispensa do trabalhador, do conselheiro, né, para um tipo de... durante um dia de reunião, um dia que fosse necessário a ausência do trabalho, né? E por último ainda não, outro elemento muito importante é que esse conselho era um conselho exclusivamente de trabalhadores, né, e setores populares. Não eram admitidos no conselho nenhum tipo de grande empresário, ou seja, o conselho não podia refletir os interesses de construtoras, das grandes empresas, das empresas de lixo que tinham concessão da prefeitura, das empresas de segurança e etc. Qualquer tipo de empresa, de grande empresa da cidade. Poderiam existir representantes que fossem pequenos comerciantes ou pequenos agricultores ou qualquer tipo de pequeno empresário que não empregasse mão de obra assalariada em grande extensão e etc. Esses sim, porque fazem parte dos setores populares, são comerciantes de bairro e etc. Então, o Conselho tinha uma total independência de classe, não estava subordinado aos poderes econômicos da cidade. E por último mesmo, aí sim é importante, com essa forma de funcionamento, o Conselho, na verdade, significou um aprendizado sobre como a classe trabalhadora pode governar. Pode discutir as questões da cidade, pode decidir, pode levar a cabo e etc. Havia duas grandes diferenças com a ideia de conselhos populares ou outras ideias de participação popular que foram desenvolvidas na época, que eu queria ressaltar isso aí.
Primeira diferença, é um conselho que não tem nada a ver com o tipo de conselho que ficou institucionalizado pelo Estado, por diversos partidos, como parte do Estado, como, por exemplo, Conselho de Saúde, Conselho de Habitação e etc., que, na verdade, são conselhos nomeados pelo partido que está no governo, né? São conselhos que fazem parte do Estado capitalista, e a proposta nossa com o Conselho Popular era oposta disso aí. Era um conselho completamente independente, que não sofria as injunções, as pressões dos partidos de direita, dos partidos governistas, de empresários, nem de nada disso. Ele estava separado disso, era um órgão de auto-organização, como eu falei. Segundo, houve um debate muito grande no PT sobre esse tipo de conselho popular. Nos primeiros anos do PT, essa proposta de conselho popular foi aprovada em todos os congressos e encontros para discutir o programa do PT. Na verdade, se eu não me engano, até 87, até o Congresso Nacional, foi aprovado uma moção ou uma resolução a favor de incluir no programa de todos os candidatos a questão do Conselho Popular para as cidades. Mas quando o PT realmente ganhou prefeituras, que foi principalmente em 1988, onde ganhou a prefeitura de São Paulo, com Erundina, e ganhou Porto Alegre e várias outras cidades, houve uma mudança completa e a articulação, que era a tendência majoritária já naquela época, abandonou a ideia de conselhos populares. Em Porto Alegre, por exemplo, o Tasso Genro, ele escreveu em diversos artigos que a proposta de conselhos populares era uma proposta de tipo soviético, que não existia condições para se aceitar para se implementar essa proposta, então propôs o orçamento participativo. O orçamento participativo é uma proposta que despertou até entusiasmo em alguns lugares. Em Porto Alegre, houve centenas, talvez milhares de pessoas que participaram do orçamento participativo, porque despertou entusiasmo. Mas é uma proposta muito limitada. Primeiro porque não é uma proposta para discutir e deliberar todos os rumos da prefeitura. As administrações do PT, desde o princípio, declararam que não iam governar para a classe trabalhadora e para os setores populares. Eles disseram, nós vamos governar para todos. Então, o Conselho Popular, ou melhor, o orçamento participativo, segundo eles, era uma parte das discussões e da participação que deveria haver na administração municipal, mas também entraria a Câmara de Comércio, a Associação Comercial, a Associação dos Empresários, todos os interesses de classe eles iriam administrar e dialogar com esses interesses de classe. Então, evidentemente, não era uma prefeitura que tinha interesse de classe, ou seja, interesse da classe trabalhadora e dos setores populares. Segundo, o orçamento participativo deliberava sobre 5% do orçamento, não sobre o destino de todos, porque eles diziam que já existiam verbas que tinham destinação fixa, então não se podia mexer em mais de 5% do orçamento, e as pessoas iriam discutir unicamente as iniciativas orçamentárias para o seu bairro. Então iam discutir no seu bairro, na sua região, se era melhor fazer um posto de saúde, se era melhor investir mais na escola, etc, etc. Mas então era restrito a 5% do orçamento, não era deliberativo sobre as decisões políticas e as prioridades da administração municipal, e era particularizado em cada bairro as decisões que poderiam ser tomadas. Na verdade, ele era restritivo pela própria concepção de orçamento participativo. Nós tínhamos uma oposição a isso total. Eu acho que foi a única cidade que se aplicou o Conselho Popular na época, e foi muito importante, do ponto de vista negativo, essa mudança de orientação do PT, porque se o PT
tivesse aplicado realmente a política de conselhos populares em todas as administrações, principalmente em São Paulo, a educação dos trabalhadores e dos setores populares em termos de auto-organização, de democracia operária, teria sido fantástica. Poderia ter sido uma autoeducação que poderia ter trazido um avanço muito grande para o trabalhador, para a classe trabalhadora, que poderia estar vigorando até hoje. Mas o PT escolheu um outro caminho. Já era, naquela época, um caminho de conciliação de classes com a burguesia, com os partidos de direita, escolheu o caminho de aceitar as instituições do Estado capitalista, tal como elas estão, corruptas, a Câmara de Vereadores como um balcão de negócios, as associações civis da burguesia. Foi essa forma que o PT, desde aquele momento, insistiu em governar e, junto com isso, insistiu em uma concepção de fortalecer esse modo de funcionar do Estado capitalista, que fazer com que a participação da população seja unicamente em depositar o voto na urna e depois confiar que a pessoa que foi eleita vai resolver os seus problemas. O PT adotou o mesmo tipo de visão, dizendo: não, votem em mim porque eu sou um candidato mais progressista, somos um partido progressista, mas que vai fazer a mesma coisa que os outros partidos, ou seja, que vai substituir a participação do trabalhador, a participação popular na gestão do Estado. Bom, nós fizemos o contrário. Nós dissemos desde o princípio que era necessário que o trabalhador aprendesse a governar, mesmo num âmbito muito restrito, tá? Eu queria terminar explicando como que esse conceito de auto-organização pode ser desenvolvido em diversas situações e em diversos lugares ou setores de intervenção, mesmo que, evidentemente, não tenha o mesmo peso que uma proposta como o Conselho Popular de uma cidade pode ter. Por exemplo, eu tive recentemente discutindo com os companheiros de uma organização da Conlutas, que é uma organização que trabalha muito com a ocupação de terrenos, ocupação de terras, que se chama Luta Popular, né? É uma organização que está vinculada com lutas. Eu tive conversando com eles sobre essa experiência do Conselho Popular de Timóteo. E eles me colocaram que eles têm, nas ocupações de terreno, uma situação bastante parecida com esse Conselho Popular, com outro nome ou com outras formas de organização, mas muito parecida. Por exemplo, na ocupação Esperança, que é uma ocupação aqui em Osasco, na Grande São Paulo, com cerca de 550 famílias, são umas 2.000, 2.500 pessoas que vivem aí. Eles ocupam um terreno há uns 8 anos, né? E eles têm uma forma de organização que é muito parecida. É uma Assembleia Popular, uma Assembleia de toda ocupação, que não só discute, decide como vai fazer as coisas, como também depois organiza para fazer. Por exemplo, eles organizaram a ligação elétrica, porque não existia luz elétrica naquele terreno, um terreno muito distante, né? Organizaram o esgotamento sanitário, dividiram os lotes, organizaram as ruas, coleta de lixo, tudo eles organizaram, inclusive o problema da segurança, que eu achei bastante interessante. Eles têm muito orgulho de que há 8 anos eles estão ocupando esse terreno e não houve até agora nenhum assassinato, porque eles mesmos organizam a segurança, apesar de que é uma região bastante violenta, né? E, inclusive, eles têm uma coisa que eu achei muito interessante: eles têm comissão de mulheres dentro dessa organização da Assembleia Popular, e essa comissão leva casos, por exemplo, de violência contra a mulher
e toma decisões sobre isso na Assembleia Popular. Houve o caso de um morador que agrediu a companheira dele, e esse caso foi levado pela Comissão de Mulheres para a Assembleia Popular, e o cidadão foi advertido que, se ele repetisse aquele tipo de agressão, ele seria expulso da ocupação, porque isso não é permitido de acordo com todas as normas contra o machismo que existem dentro dessa própria educação, dentro da própria ocupação. Então, vejam que é uma forma de organização, de auto-organização, num nível restrito, porque é claro que é diferente de uma cidade, porque é um bairro de 2.500 pessoas, 2.500 pessoas, mas é uma forma de organização que parte das necessidades das pessoas, as pessoas se organizam e começam, inclusive, a se desenvolver politicamente aí, porque é evidente que há um avanço delas. Isso aconteceu em vários âmbitos, tá? Na ocupação de escolas que houve aqui em São Paulo também houve uma coisa parecida, ocupações que duraram 2 meses, 3 meses, e os alunos, que eram garotos de 15, 16, 17 anos, se organizaram para tudo, para comida, para limpeza de banheiros, para convidar pessoas para fazer palestras. Aqui em Diadema, eu moro em Diadema, eu tive 2 vezes numa escola, por exemplo, em Diadema, para dar palestras sobre direitos humanos, sobre todo tipo de organização. Eles convidavam quem poderia manter o interesse dos próprios alunos durante o período de ocupação. Quem ia dormir na escola, tudo isso era organizado por eles. Então, eu estou mostrando formas de auto-organização que podem se dar na sociedade, porque nem sempre você vai poder organizar um conselho popular, porque isso depende de uma situação da luta de classe, depende de quem ganha uma prefeitura e tem uma proposta como essa, mas isso é possível de ser desenvolvido em outros níveis. Tá? Bom, gente, eu vou parar por aqui, né, e vou abrir para as perguntas e para quem quiser também fazer alguma intervenção, né, se tiver alguém no chat e etc., para que não se torne um monólogo, tá bem? É isso. Queria primeiro agradecer o Bernardo, né, pela apresentação, né, trazer toda essa discussão para a gente. Antes de passar para as perguntas, Bernardo, só colocar aqui que o pessoal do chat já está falando de onde né, que a gente não está atingindo somente Maringá. No momento que, além no Paraná, a gente está atingindo também Foz do Iguaçu, que tem pessoas assistindo. Curitiba também está assistindo no momento, e de fora do estado também, são pessoas de Guarulhos e de Pirapora do Norte, que são metalúrgicos de Pirapora do Norte em Minas Gerais. A gente tem... Um abraço para o pessoal de Pirapora do Norte, porque isso é legal. A gente tem 3 Não sei se está o Aldiério, acho que ele próprio, ele mesmo. A gente tem 3 perguntas aqui, só que uma eu queria até fazer um complementinho nela. A Mônica Vasconcelos, ela pergunta, né, a partir da experiência de Timóteo, qual foi o maior obstáculo para a implantação do Conselho Popular? Aí eu queria fazer um adendo nessa aqui, né? Quais foram as estratégias que foram tiradas também para que o Conselho Popular fosse implementado na cidade, né? Essa é a pergunta, né, Perdão, isso eu não entendi. Da estratégia para quê? Teve um corte aqui no... A estratégia primeiro, sim, a primeira parte é qual foi o obstáculo para a implementação do Conselho em Timóteo? E a segunda, foi qual foram as estratégias que foram utilizadas, né, pela prefeitura para conseguir implementar esse conselho na cidade. Só aproveitando, antes de ir para a segunda pergunta, o PSTU-ABC também está presente. A segunda pergunta é que você falou muito sobre o PT reformismo. O PSOL, ele vem levantando em algumas cidades a pauta dos conselhos populares. Aqui em Maringá é uma delas, que está sendo discutida essa questão dos conselhos populares, né? E a gente sabe que o neorreformismo é fortemente presente, né, nessas correntes, né? O que você acha sobre isso, né? Sobre essa relação, né, do PSOL puxando os conselhos populares, né?
Essa pergunta é da Vânia Gisele. E, por fim, para a gente fechar o primeiro bloco, a Priscila Guedes, ela pergunta, né, como que era o trato com os servidores públicos, né, nessa gestão em Timóteo em 1988. Essas são as 3 primeiras perguntas para a gente começar o debate. Vou passar para você aqui. Ok. Primeiro, obstáculos para o Conselho Popular em Timóteo. Primeiro obstáculo, o principal, foi a Câmara de Vereadores. Por quê? A Câmara via com razão que o Conselho Popular era um concorrente da Câmara. E isso é verdade, porque a Câmara de Vereadores no Brasil, e eu acredito que no mundo inteiro é muito parecido, nos países em que existe esse tipo de representação, é um balcão de negócios. Mais do que, de forma mais rasteira do que até a Câmara de Deputados, porque é aquele negócio pequeno, mas um negócio pequeno que as pessoas, que os empresários da cidade têm interesse tremendo, né? Em geral, no nível municipal, o que se disputa é coleta de lixo, são as obras da prefeitura, os processos de segurança. Então, a Câmara de Vereadores é um negócio para tudo isso. Para esses negócios se mata e se morre por isso. Vocês veem a quantidade de prefeitos e vereadores que são assassinados no Brasil, e isso é uma briga de negócio. Então, na medida que surgiu um Conselho Popular em que as grandes questões podiam ser decididas por fora da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores fez uma campanha tremenda, primeiro para gerar desconfiança em relação ao Conselho Popular, dizendo que estava substituindo a Câmara e etc., e depois de outras formas mais sutis. As empresas também, as grandes empresas da cidade, fizeram digamos assim, um combate mais sutil. Eles procuraram atrair setores da administração, secretários e o próprio prefeito, para que, digamos, para tentar pressioná-los e comprá-los de outra forma. Tá? Mas, em resumo, um Conselho Popular estabelece uma luta de classes mais intensa dentro da cidade, porque você criou um organismo que compete com as instituições da burguesia. Então, inevitavelmente, ele traz obstáculos para a atuação do Conselho Popular e da administração municipal. Que estratégias a prefeitura teve? Nós tivemos 2 estratégias fundamentais. Uma, procurar organizar e apoiar as lutas de classe que se davam na cidade. Então, como eu disse, nós apoiamos... Vou explicar isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais ilustrativa, tá? Para que o pessoal entenda. Na greve, por exemplo, dos metalúrgicos da Cesita, que era a principal empresa da cidade, a administração e o Conselho Popular, principalmente a administração, fez o seguinte: se colocou à disposição da greve. Então, nós transformamos uma praça da cidade num grevódromo, que o pessoal chamava. Por que um grevódromo? Que a prefeitura instalou arquibancadas para os trabalhadores fazerem as assembleias, tá? Inclusive, eram arquibancadas que estavam emprestadas para os clubes da burguesia da cidade, foram retiradas desses clubes. Se formou, então, uma espécie de mini estádio para que se pudesse fazer as assembleias. Instalamos barracas ao longo dessa praça, ao redor da praça, para que os trabalhadores pudessem ficar durante o dia. Trouxemos jogos para que eles pudessem ficar ali e pudessem se distrair enquanto não havia assembleias. Instalamos um palanque para que pudesse haver assembleias ali. O prefeito e os secretários também iam para as assembleias, ou seja, nós fizemos de tudo para favorecer a vitória dos trabalhadores nessa greve que era importante para a cidade, né? Pedimos a todos, por exemplo, os empresários que dispensassem, que fizessem empréstimo para o consumo durante a greve, ou seja,
fiado para todo mundo e etc. Foi todo um movimento. Isso se deu também na greve dos trabalhadores rodoviários, que aconteceu durante esse período, na greve de professores e etc. Isso foi uma das estratégias. Outra estratégia muito importante, que eu não cheguei a explicar, nós demos muita importância à Comissão de Educação do Conselho Popular. Então, uma das decisões do Conselho Popular foi fazer com que a eleição de diretores de escola fosse uma eleição direta, com toda a comunidade, professores e alunos. Então, qual era a estratégia nesse sentido? Era ganhar a população, né, para participar, não só do conselho, mas para participar da própria comunidade educativa através de eleição direta das pessoas mais reconhecidas na comunidade. Isso se deu, né, durante esse período. Então, isso foi bastante importante. E, por outro lado, uma estratégia também muito importante era a questão da restrição da ação, digamos assim, das grandes empresas sobre a prefeitura, como foi o caso dessa discussão com a concessionária de ônibus sobre o problema da tarifa, né? E isso também foi um elemento muito importante. E, por último, também existiu o desenvolvimento de um plano de obras públicas, que foi das primeiras coisas. Nós fizemos um levantamento, um cadastro de desempregados da cidade e procuramos desenvolver um plano de obras públicas de varrição da cidade, de mutirão de casas e etc., para que houvesse a participação, para que fosse absorvido pelo menos uma parte desses desempregados. Bom, terceira pergunta, sobre o problema do PSOL, de levantar conselhos populares. Olha, pode ser que alguns setores do PSOL estejam levantando essa questão do Conselho Popular, mas não é uma política do PSOL. Pelo menos nas grandes cidades, aqui em São Paulo, o Boulos não levanta isso, né? No Rio de Janeiro, que eu saiba, também não levanta isso. Nas grandes cidades eu não conheço nenhuma proposta clara de Conselho Popular, dessa forma que a gente propõe. Talvez, se algum companheiro conheça aqui, poderia ilustrar. Talvez em Maringá exista, mas digo claramente o seguinte, não é uma proposta generalizada do PSOL. Pelo menos não é uma proposta que entre na propaganda política deles. Agora, mesmo que eles estejam levantando aí em Maringá, pelo que eu saiba, nunca vi nenhuma corrente do PSOL levantar uma proposta de Conselho Popular deliberativo, da forma como que a gente coloca, sobre o conjunto da administração, e não simplesmente consultivo, né, eleito pela base, que seja generalizado para toda a cidade, etc. Gostaria até de conhecer se essa proposta for de Maringá. Por último, o trato com os servidores públicos é uma pergunta muito importante, porque no começo da administração houve uma política, mas afinal a questão dos servidores públicos terminou sendo decisiva para a ruptura do prefeito com a Convergência Socialista e com a ideia do Conselho Popular. Por quê? No começo, nós tivemos um trato com servidores públicos excelente, tá? Primeiro, nós fizemos questão que os servidores públicos participassem diretamente do Conselho Popular, elegendo seus representantes, porque eles tinham sindicato, na verdade, estava se formando o sindicato, porque o sindicato foi aprovado, o Sindicato de Servidores Públicos foi aprovado na Constituição de 88. Então, eles tinham uma associação e estavam se formando o sindicato. Mas elegeram seus representantes, participavam. E existia uma negociação da prefeitura direta com os servidores públicos sobre os diversos problemas que eles tinham, falta de equipamentos para o pessoal. Naquela época existia ainda a Secretaria de Obras, de varrição, não era terceirizado. Então, havia reclamações de falta de equipamentos, os problemas normais para
o trato com os servidores públicos. Era um tratamento muito bom. No entanto, a Câmara Municipal começou a influir sobre os servidores públicos. Alguns vereadores de direita influíam diretamente nos servidores públicos. E eles levantaram uma exigência que foi um aumento fora da database de 100%. Né? Por que esse aumento de 100%? Porque a inflação, como a inflação era muito alta, corroía os salários e existiam greves naquele momento, que eram greves, a cada semestre havia greves. Né? Só que essa greve ela foi diretamente instigada e direcionada pelos vereadores. No princípio, o prefeito aceitou negociar, porque era a orientação, a posição da Convergência Socialista era: nós temos que negociar e atender o que for possível das reivindicações dos trabalhadores, dos servidores públicos. Nossa posição é a favor dos servidores públicos. Inclusive, tinha os servidores públicos que eram militantes da Convergência Socialista. E o prefeito negociou, num princípio, mas depois ele começou a aceitar a política da maioria do PT, inclusive dos setores, digamos, de esquerda do PT, que seriam, por exemplo, a Democracia Socialista, a DS e outras correntes, que tinham uma posição completamente, uma concepção burguesa da administração municipal. O que eu chamo essa concepção burguesa? Era o seguinte: nós precisamos de aproveitar os 2 primeiros anos de mandato para economizar o máximo possível do orçamento municipal, não gastar com reajuste de servidores, nem com nada desse tipo, para que nos últimos 2 anos a prefeitura possa utilizar esse dinheiro para desenvolver obras que garantam a reeleição do PT na prefeitura. Então esse era a concepção, o critério deles, que é um critério como qualquer político, como qualquer partido burguês utiliza sempre, né? Arrocha o salário dos servidores e depois utiliza esse dinheiro para fazer populismo com obras que apareçam e etc. E nós dizemos que não, que isso é um absurdo, essa concepção não leva em conta as necessidades dos trabalhadores, e nesse caso dos próprios trabalhadores que eram servidores da prefeitura. Então, com essa visão que o prefeito começou a romper com a Convergência Socialista. Tá? Então, em primeiro lugar, ele interrompeu as negociações, depois os servidores já entraram em greve. Quando eles, a sequência é diferente. Os servidores entraram em greve quando ele disse que não aceitaria a proposta. Quando entraram em greve, ele se recusou a negociar e depois, num determinado momento, puniu os servidores descontando os dias parados. Nesse momento, a Convergência rompeu com ele e nós divulgamos em toda a cidade um manifesto de ruptura, dizendo que nós não tínhamos acordo com essas atitudes, que ele não era mais membro da Convergência e estávamos rompendo com o prefeito. E ele, então, exonerou os secretários que eram da Convergência. Tá? Depois ele foi expulso do partido e etc. Bom, no Conselho Popular, a posição dele perdeu. A posição da Convergência Socialista de apoio à greve e de negociação com os servidores ganhou no Conselho Popular. Inclusive, nós levamos isso a conhecimento de uma Assembleia de Servidores, nós estávamos participando permanentemente das assembleias. Mas o prefeito conseguiu matar o Conselho Popular, porque na medida que ele foi desmobilizando o Conselho com essa proposta, ele já tinha demitido os secretários. Então você veja que essa questão dos servidores públicos foi uma questão decisiva, tanto para bem num primeiro momento, quanto para mal num segundo momento, que gerou até paulatinamente a própria desmobilização do Conselho Popular.
Então, Bernardo, eu acho que você já tocou um pouco no assunto. Primeiro, só antes de o pessoal estar falando que o meu microfone está falhando um pouco, mas aqui, pelo que eu tenho, tá tudo normal, assim. Eu vou tentar falar um pouco mais pausado para ficar mais fácil o entendimento. Eu acho que você já tocou um pouco no assunto, mas o Samuel, que é de Curitiba, na verdade até agradecer, né, a presença do Samuel aqui, né, que é o candidato a vice-prefeito em Curitiba, né, mas aí tá assim. que está participando, né, fazendo pergunta. Eu acho que você toca um pouco no assunto, mas eu acho interessante. Então, tá sem áudio. Estão ouvindo? Eita, o que aconteceu aqui? Aqui tá tudo ok, que tá. Alô, alô? Porque assim, pra mim essa é a captação de áudio tudo. Eu acho que tem um pouco a ver com pouco tempo de chuva. O pessoal disse que voltou o áudio, mas tá um pouco metalizado. Deixa eu abaixar aqui. Estão ouvindo agora, pessoal? Tudo ok? Para você, Bernardo, tá tranquilo ouvir? Parece que voltou o áudio, então só passando aqui. O Samuel, como eu estava dizendo, né? O Samuel, agradecer, né, a presença do Samuel, que ele é um dos candidatos, né, em Curitiba, e está aqui participando, né, da nossa atividade. E eu acho que você já toca um assunto, mas eu vou repassar a pergunta que ele fez, porque tem a ver com essa relação, né, da burguesia com os conselhos populares. A pergunta dele é como a burguesia agia a criação dos conselhos populares. Eu acho que você já tocou um pouco no assunto quando falou da lei, mas se você quiser apresentar outros elementos, fica à vontade. Uma outra coisa que eu queria perguntar é relacionado a essa experiência em si, né? Porque ela, você Então, a burguesia, a ação da burguesia em relação ao Conselho Popular, ela, vamos dizer assim, ela teve uma cara diferente da Câmara de Vereadores. Primeiro, a Câmara de Vereadores, como eu falei, foi mais agressiva na contestação do Conselho. Tomou uma posição de confronto, ou de estimular os servidores para um confronto. Agora, a burguesia foi muito mais cuidadosa. Então, nós podemos dizer, o que a gente fala que seria a burguesia? Seria a associação comercial, a empresa de ônibus, a empresa estatal. O que eles faziam era pressão, e tentar pressionar e ganhar um apoio da administração para as suas pautas. Mas eles não foram agressivos nesse sentido. Então foram mais cuidadosos. Claro que eles eles diziam que queremos conhecer essa ideia do Conselho Popular, mas eles não se manifestaram contra diretamente. Eles foram, é natural, porque eles eram muito mais fortes que a Câmara, e a Câmara, sim, estava sendo ameaçada diretamente pelo Conselho. Bom, isso por um lado. Agora, por outro lado, sobre a duração do Conselho,
isso sim é interessante a gente saber. O Conselho ele foi criado, ele durou cerca de 6 meses. Tá? Ele foi criado, primeiro teve uma parte, vamos supor, pré a existência do Conselho, que foi de cerca de 3 meses, de janeiro a março, onde a gente fez as assembleias de base, onde a gente divulgou a ideia, foi debater com a população. Toda essa parte foi muito importante. Depois, ele foi fundado em abril, começou a funcionar e funcionou até julho da prática, quando surgiu a greve, todo esse conflito com a Câmara, e em agosto, ele formalmente ainda funcionou em agosto, mas já estava desaparecendo, porque o prefeito já não convocava mais e passou, o Conselho ficou sem direção, digamos. Tá? Então, foi uma experiência de 7 meses, por aí, entre uma coisa e outra. Tá? Muito interessante essa parte de preparação para o funcionamento, porque foi a parte onde a gente mais se dirigiu à população, realizou várias assembleias e etc. Foi a parte de eleger os representantes, depois o Congresso foi em abril, e depois os meses de deliberação, de tomada de decisões e etc. Por que um tempo tão curto? 7 meses, por aí, 6, 7 meses. Porque justamente quando nós não tínhamos nem uma tradição de organização de base a fundo na cidade, existia uma organização de base que eram sindicatos, né? Mas fora os sindicatos, a organização dos professores nas escolas e etc., a organização de base era mais fraca. Essa proposta foi uma proposta completamente nova, e a própria Convergência Socialista, que seria o partido, era uma tendência do PT, mas era o partido que tinha consciência dessa proposta e tinha essa proposta no seu programa, era muito fraco na época. Né? Ele era, mais que fraco, ele era novo também. Era uma organização que tinha 2 anos, no máximo, dentro da cidade. Então, tudo isso foi uma experiência completamente nova, apesar de que nós, que éramos alguns militantes que vinham de fora, já tínhamos muito tempo na organização, mas o pessoal da cidade era novo. Então, tudo isso foi uma novidade e a gente tinha uma preparação insuficiente para aguentar o tranco da Câmara de Vereadores e da burguesia. Por isso foi uma proposta que durou pouco tempo. Só registrar aqui também, Bernardo, o Ivan, o professor Ivan, né, nosso candidato a vereador em Paranavaí, está presente aqui na live também. Né? Paranavaí é uma cidade que fica a cerca de quilômetros aqui de Maringá. Queria parabenizar, né, e agradecer a presença do Ivan. O Robson Andarade faz um comentário, né, que foi muito importante os conselhos populares em Timóteo. E, de fato, eu tenho total acordo. Mas o que falta hoje nas organizações que se dizem de esquerda, conscientizar o chão de fábrica e o capitalismo. Acho que as centrais sindicais, não todas, mas a maioria, estão burocratizadas. E, de alguma forma, só desculpa um pouquinho, de alguma forma, freia as lutas. Aí fica muito difícil conscientizar o operário em um todo. Essa é a ponderação do Robson. Outra pergunta tem a ver com a... tem a ver não, desculpa. É feita pela... Essa última... que ela pergunta, né? O rompimento do... O seu áudio pipocou aqui, você podia... A discussão será pela eleitoral, apesar da importância de propaganda por essa via? Essa é a pergunta da Vânia. São as duas que a gente tem até o momento. Vou passar aqui para você. Com certeza.
Ok. Sobre o problema de conscientização da classe trabalhadora, eu acho que o companheiro tem razão, que o papel que as centrais sindicais, e não só as centrais sindicais, né, o papel que os partidos políticos, que a gente chama partidos de colaboração de classe, partidos oportunistas, fazem junto à classe trabalhadora, é um papel completamente nefasto, negativo, né? Eles, na verdade, eles vão contra a conscientização da classe trabalhadora. Por exemplo, o que o PT fez nesses 13 anos que governou o país, e que inclusive o PSOL também faz, o PCdoB com certeza, né? É justamente um papel de fazer com que a classe acredite que votando no PT, votando no PCdoB, no PSOL agora, que está ocupando um certo espaço, os seus problemas vão ser resolvidos. Ou seja, elegendo deputados, elegendo prefeitos, elegendo governadores desses partidos, né? Enquanto que nós dizemos o contrário, dizemos que eleger os representantes desses partidos não vai resolver nada, nem mesmo, em primeiro lugar, porque eles fazem governos que são de colaboração de classes com a burguesia. Desde as eleições, eles já se aliam com partidos burgueses. Por exemplo, o PT está aliado em 145 cidades, aliados com o PSL, que foi o partido do Bolsonaro, e que talvez o Bolsonaro volte. Então, é uma barbaridade o que eles fazem, né? Educam a classe trabalhadora e os setores populares, que é imprescindível fazer uma unidade com a burguesia. E depois, no poder, o máximo que eles fazem é alguma concessão, algum Bolsa Família, alguma medida desse tipo, que não vai resolver problema nenhum. Pode ser até interessante por um período, mas não resolve problema nenhum. Então, tanto o papel do PT, do PCdoB, do PSOL, quanto das centrais sindicais, é um papel que significa um atraso para a organização e para a consciência da classe trabalhadora, porque o que eles fazem é adormecer a classe trabalhadora e dizer, olha, vocês votem na gente, confiem na gente e não precisam se organizar e etc. O PSTU diz o contrário, diz que o fundamental é que a classe trabalhadora se organize, se auto-organize. Nós procuramos estimular e desenvolver essa auto-organização para aumentar a sua consciência, e o que nós dizemos o que o trabalhador e os setores populares precisam é se mobilizar e se organizar para resolver os seus problemas. E nós ajudamos, estimulamos que isso aconteça. Esse é o papel. Agora, o que o companheiro, não sei, que fez essa pergunta, pode imaginar é o seguinte, bom, mas o PSTU é muito pequeno, as centrais sindicais, com lutas também é uma central sindical minoritária, então é muito difícil conscientizar a classe porque esses setores e esses partidos jogam contra. Acontece que existe um problema. A classe trabalhadora e os setores populares se organizam porque necessitam. E as necessidades estão aí, e estão crescendo, não estão desaparecendo. E a pandemia é um exemplo de que todas essas necessidades estão aumentando de uma maneira bárbara, de tal forma que mais que organização é possível que se dê em explosões sociais. Nós estamos vendo isso no Amapá hoje, por um problema gravíssimo, que é o apagão que está acontecendo lá. Isso gerou várias explosões sociais, várias manifestações em bairros de periferia, em Macapá, de todo tipo. Então, isso é em ponto pequeno que pode acontecer no Brasil. Então, por mais que esses partidos atuem, na verdade, todos esses partidos e essas centrais sindicais atuam a favor da burguesia. Mas a necessidade dos trabalhadores dos setores populares, a raiva, a insatisfação, isso é superior a esse papel que eles cumprem. Então, nós temos que confiar em que, cada vez mais, essa insatisfação vai ter uma vazão em explosões e que vão necessitar de organização pela base. E é isso que a gente tem que apostar. Sobre o que a outra companheira disse,
com certeza, um dos problemas que a gente teve é que o Conselho Popular foi feito em pouco tempo também, porque como nós ganhamos a eleição e não havia uma organização anterior, nós tínhamos que correr para fazer esse tipo de organização pela base. Então, ele, em grande medida, foi uma organização pela base, mas que foi estimulada pela prefeitura. A eleição foi uma vitória popular, ela explicitava uma situação da luta de classes que permitiu que a Convergência ganhasse uma prefeitura, mas não era um produto direto da organização popular. Para explicar isso melhor, se nós estamos numa ocupação e a ocupação resolve fazer um conselho popular, e já houve ocupações muito grandes, como a do Pinheirinho, que também funcionava por assembleias populares. Então, se existe uma ocupação ou qualquer tipo de luta desse tipo, que gera uma assembleia popular ou um conselho popular, né, isso é produto direto da luta. A eleição não, é um produto da situação do país. Pode ser que a eleição de alguém mais à esquerda reflita essa situação da luta de classe, mas não é um produto direto. Ela tem o filtro do voto. Tá? E a companheira tem razão, a revolução não vai vir pela via eleitoral. A via eleitoral pode ser um complemento, pode ser uma ajuda, pode ser ajudar a realizar uma verdadeira educação dos setores populares, da classe trabalhadora, no sentido de que eles podem também governar. Mas é isso, é um papel de propaganda, de educação. Na verdade, o que tem que ser desenvolvido é a consciência que vem da luta. Essa é a verdadeira consciência da classe trabalhadora. Só deixar ali, a gente deixou fixado como um comentário a cartilha da editora Sanderman, né, que o Bernardo escreve, que é a cartilha, né, sobre os conselhos populares e administrações municipais, que é o Timóteo, um estudo de caso. Quem quiser ter acesso à cartilha está em PDF, ela pode ser baixada diretamente no nosso site, o endereço está ali, e fica o convite para todo mundo, para ler mais sobre essa experiência. O Bernardo, a gente já está com... Tá. Essa aqui é a cartilha que foi distribuída na época, tá? Em 89. Ela foi distribuída para toda a população, tá? Praticamente, porque acho que foram 15 ou 20 mil exemplares numa cidade de 60 mil habitantes, tá? Era uma cartilha em quadrinhos, tá? Porque a ideia é que fosse acessível à população, que fosse feita de uma maneira popular, o mais simples possível. Tá? E vocês, como o Fio disse, vocês podem ver a cartilha no site da editora Sunderman e também no site do PSTU, na parte eleitoral. Tá? Então, Bernardo, estamos com 1h13 de live, o pessoal participando bastante, né? Bastante gente na atividade, né? Agradecer a atividade. E eu acho que a gente podia ir caminhar para o encerramento. Só para a gente, antes, para você fazer suas considerações finais, tudo, eu queria fazer uma pergunta, porque aí você já podia encaminhar essa pergunta em conjunto com essas considerações. Que tudo bem, nós estamos discutindo uma experiência de
de 1988. Mas qual que é o legado que deixa a experiência, essa oportunidade, né, de a gente conseguir se organizar, né, em uma cidade em Minas Gerais, via Conselho Popular, né, e o que ela deixa de legado para a gente 30 anos depois? Peço um pouco, o pessoal está dizendo que está sem aula. Tá funcionando o áudio, gente? Nossa, eu não sei, porque aqui para mim tá tudo normal, tudo tranquilo. Olá, pessoal, estão ouvindo? E agora não estão nem respondendo. Sim, então. Então, só para a gente ir caminhando para o final, que a gente já está com 1h15, né, de live, eu queria perguntar para você, e já para juntar um pouco com as considerações finais, qual que é a importância de 30 anos depois a gente discutir essa experiência que aconteceu numa cidade pequena, do interior, né, de Minas Gerais, e tem extrema relevância para a gente nessa questão. Ok. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte: existem algumas considerações, alguns princípios gerais que são comuns a todo tipo de auto-organização, né? Eu sintetizaria, digamos, da primeira intervenção que eu fiz, tá? Esses princípios seriam os seguintes. Primeiro, a auto-organização implica em participação da base na forma de organização popular. Tá? Segundo, o que significa isso? Para você ter auto-organização, as pessoas precisam participar de qualquer organismo de auto-organização. Tá? Eles não pode ser simplesmente delegar para alguém que essa pessoa vai realizar os trabalhos efetivos desse organismo. Segundo princípio, democracia dos trabalhadores, ou seja, que exista uma forma de eleição de representantes diretamente pelos próprios trabalhadores, que esses representantes sejam revogáveis, que não exista nenhuma forma de corrupção por verbas ou por salários extraordinários, que os representantes não tenham esse tipo de pressão. Terceira coisa, a auto-organização é uma organização de classe, dos trabalhadores ou dos setores populares. Tá? Então, uma organização que tem que manter uma independência de classe da burguesia. Tá? E quarta lição, se é um tipo de organização que abrange uma cidade, ela tem que ser deliberativa, ela tem que ter possibilidades de que as suas decisões influenciem na administração municipal. E, por último, que é um elemento muito importante também, se a luta de classes permite, porque a situação da luta de classes está se desenvolvendo, esse tipo de auto-organização pode assumir tarefas do Estado, ou seja, tarefas do Estado no âmbito municipal e, se houver uma luta de classe nacional, no âmbito estadual ou nacional. Tá? Bom, essas características são lições de uma experiência que pode ter se dado há 30 anos atrás, mas tem outras experiências em outros países que se deram há muito mais tempo. Então, são comuns. O que é importante, como eu disse, é que a classe trabalhadora aprenda com as lições do passado, que a gente use isso de forma educativa. Tá? Lenin, Trotsky, os grandes dirigentes da Revolução Russa,
sempre diziam que 1905, a Revolução de 1905, que foi derrotada, né, era um ensaio geral da Revolução de 1917. Porque a classe trabalhadora fez uma experiência, criou conselhos operários, que eram soviets, né, e quando voltou, em 1917, as mesmas condições da luta de classes que levaram à segunda revolução, que finalmente derrubou o czar, a classe operária aproveitou essa experiência e recriou os soviets, né? Então, a classe operária aprende com a experiência, aprende, tira lições, né? Por isso nós dizemos que o papel que o PT cumpriu foi nefasto, que podia ter cumprido um papel muito diferente. Se tivesse aproveitado a eleição das grandes prefeituras que ele conquistou na época, em 88, né, poderia ter cumprido um papel de educar amplas camadas da classe trabalhadora nessa questão da auto-organização e de ter a sua própria forma, o seu próprio aprendizado de governar uma cidade para poder aprender a governar um país, né? Então, o papel que o PT podia ter cumprido em termos de educação da classe trabalhadora, educação popular, podia ter sido espetacular. E não foi porque, conscientemente, eles evitaram isso. Bom, e eu queria terminar com uma discussão que surgiu aqui, mas que é muito importante, que é o seguinte: nós, como Partido Socialista e Revolucionário, temos uma tarefa muito importante, que é o permanente combate, um combate permanente à ideologia desses partidos oportunistas, desses partidos que são partidos de colaboração de classes, como o PT, o PCdoB e o próprio PSOL, apesar de que no PSOL existem correntes ou companheiros que são revolucionários, mas o partido em si é um partido de colaboração de classe, que também fez aliança com partidos burgueses no país inteiro, tem um programa e uma política de clara colaboração de classe, né? E esses partidos cumprem um papel de atrasar a consciência da classe trabalhadora e direcionar a classe trabalhadora para a aliança com a burguesia. Então, nós temos que cumprir um papel fundamental no desmascaramento desses partidos, dessa ação desses partidos, e de levar a discussão da necessidade de uma revolução, do socialismo, a necessidade de que os trabalhadores governem, pelo menos para todos os setores da classe trabalhadora que a gente alcança. Esse é um trabalho permanente nosso, e de desmascaramento desses partidos. Mesmo que, às vezes, numa eleição, quando a gente não tem condições de participar, a gente pode chamar o voto nesses partidos, mas nós temos que explicar que o programa e a política desses partidos é nefasto, sempre, né? E polemizar abertamente com eles, porque nós defendemos a independência de classe, a revolução socialista, que os trabalhadores devem governar e devem governar o país. Essa é a nossa... São algumas das diferenças estratégicas que a gente tem com esses partidos. Bom, é isso. Eu agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. Acho muito importante essa iniciativa, né? E eu espero voltar a falar com vocês em outra oportunidade, se vocês quiserem. Espero que esteja todo mundo ouvindo, mas obrigado, Bernardo, pela discussão, né, por apresentar, né, essa exposição brilhante aí para a gente, né, sobre essa experiência que foi Timóteo, mas além disso, continuar um pouco esse debate, né, da importância da auto-organização dos trabalhadores, né, com os partidos reformistas, e aí, caminhando para o final, né, além de agradecer, eu gostaria de só passar aqui de novo para vocês as nossas redes sociais, que é o PSTU, né, o Facebook, que é o pstu.maringá
que é onde a gente está transmitindo agora a live. Além desse, a gente tem o Instagram e o Twitter, que são o arroba Maringá, e também esse número de tela, que é o telefone, que é o nosso WhatsApp, que é onde a gente dispara, né, pela nossa lista de contatos, os materiais, como o próprio jornal, né, Opinião Socialista, qual o Bernardo é colaborador, ou algumas notícias que saem no nosso site, né. Fica o convite, quem quiser tiver interesse em receber materiais, basta mandar um receber ou um oi nesse número que a gente responde e dá o contato de vocês e coloca na nossa lista de transmissão. E acho que foi muito bom esse debate, é importante mostrar a importância, né, da organização dos trabalhadores, né, da auto-organização dos trabalhadores a partir de um exemplo concreto, e só agradecer mesmo a presença de todo mundo, agradecer o Bernardo, e a gente vai ficando por aqui. Das próximas semanas a gente vai estar colocando, né, qual vai ser o tema da próxima live, fazendo convite para as pessoas participarem. E é isso. Obrigado de novo, Bernardo. E valeu, pessoal. Só colocar aqui para finalizar. Tchau, pessoal, e ótima quinta-feira para vocês.